futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que se amarra aí naquele fantasy game bolado, eu super te recomendo o Speed. O Speed é um jogo aí que parece muito com o Football Manager. Você monta o seu time, escolhe os jogadores e o mais bacana, o jogo é 100% gratuito, você pode chamar os seus amigos para jogar. E o desempenho dos seus jogadores no Fantasy Game depende do desempenho deles na vida real. É muito bacana. Quem fizer a maior pontuação da rodada é o grande campeão. Speed, parceiro do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Dentre os times aí que nós mais tínhamos interesse depois do jogo do Londrina, em ordem aí de urgência, podemos dizer assim, o Ituano venceu o seu jogo hoje em casa por 2-0. Quem entra no segundo tempo, inclusive, faz uma ótima partida, é o Vinícius Paiva. Dá um tapa no fundo ali, entra nas costas da zaga, mete uma bola para trás e o Ailon faz o 2-0. E depois ele recebe uma bola, dá um tapa no fundo, corta o zagueiro e mete um passe de letra para dentro da área. E o cara vem de chapando de frente e joga a bola por cima. Ele deixou o cara na situação clara só para fazer o gol e ele seria o 3-0 do Ituano, com o Vinícius fazendo duas jogadas maravilhosas. Uma assistência que culminou em gol e uma outra que não foi gol por incompetência do companheiro de ataque dele ali. Vinícius, inclusive, está emprestado ao Ituano e tem contrato com o Vasco aí um pouco mais longo. Lembrando que Vasco e Ituano se enfrentam na última rodada do Brasileiro da Série B no Novelli Júnior, lá em São Paulo, em Itu. Beleza? Com a vitória, o Ituano chegou a 44 pontos, assume a sexta colocação, é a única equipe capaz de encerrar a rodada com essa marca, porque a Ponte já jogou e tem 43, o Sport já jogou e perdeu, tem 43, e quem pode chegar ainda a 43? Duas equipes. E aí a gente só vai poder finalizar o giro da rodada e o balanço lá na segunda-feira, às 10 horas da noite, porque amanhã, às 6h30 da noite, joga Criciúma e Chapecoense, e na segunda-feira, CSA e Tombense. A Tombense vencendo chega a 43 pontos, assim como também o Criciúma, que joga amanhã às 6h30. O Bahia joga hoje ainda às 6h15, o Bahia é o terceiro colocado hoje com 51 pontos, em caso de vitória vai a 54 pontos, abrindo aí 9 pontos do Londrina, que hoje é o quinto colocado, restando 7 rodadas para acabar o campeonato, e aí deixa a sua vida muito tranquila. Acho importante o Bahia vencer esse jogo, porque o Operário, que é o vice-lanterna hoje do campeonato, em caso de vitória, vai a 33 pontos e fica vivaço aí a 2 pontos do Guarani para a reta final. E depois do jogo do Londrina, a gente enfrenta o Operário. Então era bom pro ânimo do Operário aí tomar 2 pancadas nessas 2 rodadas, para de repente eles já chegarem no jogo do Vasco jogando a toalha. Ou não, os caras não vão jogar a toalha de jeito nenhum. Torce para ganhar do Bahia hoje, a gente fica a 3 pontos do Bahia, e aí a gente se vira para ganhar dos caras daqui a 2 rodadas. Enfim, tem narrativa aí e visão para qualquer lado. Diz aqui nos comentários qual é a situação que você prefere, beleza? Fato é que o campeonato está muito em aberto. O peso do jogo entre Vasco e Londrina não muda. O Vasco tem que vencer o Londrina para afundar um adversário. Vencendo o Londrina, o Vasco abre 6 do Londrina, mas em caso de vitória do Ituano na rodada que vem, ele fica 4, ou seja, o quinto colocado muda de figura. É uma vantagem mais confortável, 4 pontos do que os 3 que são hoje, mas ainda assim não é uma gordura muito grande, restando 6 rodadas. Agora, em caso de empate, o negócio pode ficar muito ruim, porque o Vasco estaciona a equipe ali do Londrina com 3 pontos, uma rodada, mas o Ituano joga em casa com o CRB, vencendo, vai a 47. Então ele fica a 1 ponto do Vasco, faltando 6 rodadas, e o Vasco tendo um confronto direto ainda com o Ituano na última rodada, e ainda pega em breve aí a equipe do próprio Sport,
que tá aí na briga. E sem contar que pode chegar uma galera com 43 pontos aí para a rodada que vem, em caso de empate aí. Essa galera vencendo de 43 indo para 46 e o Vasco indo para 49, ou seja, arrumar um pelotão ali a 3 pontos do Vasco com o Londrina, com a equipe do Ituano podendo ficar a 1. Então não tem outro resultado pro Vasco a não ser a vitória. Mas, dependendo do resultado do Ituano, as coisas ficam ainda muito em aberto. E, de novo, como tem muito time com 43 pontos agora, então acho que definição de vaga não vai acontecer na próxima rodada. O Vasco vai precisar aí de um bom resultado contra o Operário fora, vencer o Novo Horizontino em casa, e aí nesse corte de 3 rodadas, torcer para uma galera ali tropeçar em sequência, para aí sim, faltando 5 jogos, e já vai ser o jogo contra o Sport, que dependendo de como o Sport andar, ele pode estar bem próximo do Vasco ali também, e o negócio dá uma degringolada. Para isso é fundamental manter o 100% em São Januário nessa reta final e conseguir pontuar nesse jogo do Operário que eu acabei de citar para vocês, que pode ser uma partida aí aonde eles podem tá ainda vivaço aí, querendo ganhar desesperadamente, e o jogo é em casa. Beleza? Agora, para quem tá ansioso para a volta aí da Força Jovem, ou para quem é torcedor de outros clubes aí, me acompanha, saiu a Lei das Organizadas, a matéria da competentíssima Gabriela Moreira. Eu gostaria de dividir com vocês. As torcidas do Vasco já assinaram o manual de ética e colaboração com o clube. O Vasco, que é a principal organizada do clube, a Força Jovem, saíram na frente em relação às exigências discutidas no projeto de lei das torcidas organizadas aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Rio, ou a famosa ALERJ. Em abril, a Força Jovem e o clube assinaram um compromisso de conduta e comportamento chamado de Manual de Conduta e Ética das Torcidas Organizadas do Vasco da Gama. No documento, que leva a assinatura do responsável pela torcida, Fabiano Marques, já há a previsão de colaboração por parte da organizada na comunicação de atos que possam ensejar punições ao clube. O texto aborda a conduta nos estádios e também fora deles, inclusive nas redes sociais. E aqui está o artigo, ó. Artigo 8º. Comprometer-se a comunicar ao Vasco o conhecimento de qualquer ato que possa ensejar punições ou danos financeiros à imagem do Vasco, incluindo, quando possível, o autor do ato, diz um dos artigos do manual. O artigo, juntamente de outros, incentiva os integrantes da organizada a comunicar ao Departamento de Integridade e Compliance do clube qualquer situação que seja considerada inadequada. Para isso, foi criado um e-mail que pode ser enviado de forma anônima. As punições em caso de descumprimento incluem o impedimento da torcida de entrar em São Januário, inclusive em dias de jogos, e a proibição do uso do escudo do time por parte dos seus membros. O documento de 7 páginas também incentiva boas práticas por parte da torcida, como doação de alimentos e participação em campanhas de solidariedade. Importante salientar que não há previsão de contrapartidas por parte do clube, como doação de ingressos ou colaboração para a viagem das organizadas. No entanto, o Vasco informou ao blog que trabalha numa proposta de criação de um plano de sócio-torcedor específico para as organizadas, com preços menores do que o público comum. Este não é o único pacto assinado entre Vasco e suas organizadas. Em junho, as torcidas assinaram outro documento específico sobre conduta anti-homofobia e outras formas de discriminação. E aqui está o artigo, ó. Torcidas organizadas, inciso 1, fomentar a doação por seus membros dos princípios e éticas previstos nesse manual. Manual é o nome do meu pai. Comunicar formalmente o Departamento de Integridade e Compliance através do e-mail integridade@vasco.com.br ou via canal de ouvidoria, sempre que tomar conhecimento de uma possível violação aos termos desse manual. As condutas das torcidas organizadas e de seus membros devem ser orientadas pelos seguintes princípios. Primeiro, respeito. Toda conduta será permeada pelo respeito entre as pessoas e aos direitos humanos, sendo intolerável qualquer demonstração de assédio, preconceito, intimidação,
ameaça ou discriminação em razão da representação da individualidade pessoal, relativos, mas não se restringindo à cor de pele, nacionalidade, sexo, gênero, religião, posição política, naturalidade, estética e diversidade funcional, sempre em observância à legislação vigente e às políticas e normas internas. Aqui, ó, inciso 8º, não violência. Fomentar a cultura de não violência e respeito entre seus membros, evitando brigas, tumultos, provocações entre si e com outras torcidas ou torcedores do Vasco ou de outros clubes, inclusive em redes sociais, ou quaisquer atos que coloquem em risco a segurança e integridade dos membros e do público. Inciso 8º, comprometer-se a comunicar ao Vasco o conhecimento de qualquer ato que possa ensejar punições ou danos financeiros à imagem do Vasco, indicando, quando possível, o autor do ato. Cabe ao Departamento de Integridade monitorar a aplicação deste manual, bem como receber manifestações, denúncias e reclamações sobre eventuais descumprimento dos princípios e práticas previstas no manual. Quaisquer colaboradores poderão apresentar manifestações, denúncias, reclamações e sugestões ao Departamento de Integridade, através do e-mail integridade@vasco.com.br ou por meio da ouvidoria Cruz Maltina, inclusive de forma anônima, sendo garantida a confidencialidade e não a repressão. Beleza? E caminhando para a reta final, aqui está a lei. Entenda a lei de projeto. Foi aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Geral Legislativa do Rio um projeto de lei 6118/2022, que modifica uma lei já existente no Rio, a Lei 6615/13, que disciplina o tratamento das torcidas organizadas no Estado. O projeto de lei aprovado, que ainda vai passar por sanção do governador, tem entre seus pontos a anistia às organizadas que estão banidas dos estádios por motivos que vão desde confusões no entorno dos estádios até lesões corporais graves e homicídios, depois de discussões e audiência pública entre autoridades de segurança, Ministério Público, Defensoria Pública e membros de torcidas. Ficou estabelecido que a lei só poderá valer se firmado um novo termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, entre o Ministério Público e as organizadas. Inicialmente, a proposta era que a nova lei anulasse o TAC que está vigente desde 2011 e pelo qual as organizadas estão banidas, mas essa ideia foi modificada durante a votação do projeto e ficou estabelecido que um novo acordo será feito. As ideias do acordo serão apresentadas em reunião que acontecerá na próxima quarta-feira. Uma das propostas, conforme adiantado pelo blog essa semana, será uma espécie de colaboração premiada por parte das torcidas, em troca da aprovação, isto é, as agremiações se comprometem a identificar os integrantes que se envolvem em atos de disciplina ou crimes, para que não sejam novamente banidas. Ou seja, tem um pacto e um acordão, a matéria é longa, mas eu fiz questão de trazer detalhe por detalhe para vocês entenderem, que é o seguinte: está se chegando a um consenso e a um acordão aonde, ó, vocês querem voltar? Assina o TAC, se comprometem a fazer ações sociais, ajudar aí pessoas carentes, coisas que as organizadas até fazem, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, sopão, comidas beneficentes, eles realmente fazem muita ação social. O grande problema, e aí a gente tem que falar de todas, não é do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Inter, infelizmente é o problema da violência. Tem uma torcida que é aliada a outra, que ao mesmo tempo é rival de uma outra, e quando o time vai jogar no estado do outro, o pau come, eles marcam aquelas brigas. Ninguém discute a festa que as organizadas fazem, a falta que elas fazem não estando no estádio promovendo essa festa. Mas o que é consenso de todo mundo é o temor das violências. Então que isso seja literalmente um passo definitivo encerrado, que a gente encerre esse problema de violência e que dentro do TAC tem uma coisa que eu acho interessante: dá a possibilidade dos próprios membros integrantes das organizadas caguetarem quando individualmente alguém fizer um problema. Porque em caso de não identificar os agressores ou quem participou do problema, a organizada de uma maneira inteira vai ser excluída novamente. Então é uma situação interessante que as organizadas podem começar a ser entes aí, que vão
inverter o jogo. Elas vão começar a combater os atos de indisciplina, caguetando aí as pessoas para que elas possam ser punidas no rigor da lei. Enfim, tomara mesmo que tudo aconteça da melhor forma. As organizadas fazem falta dentro do estádio na hora de fazer aquelas festas maravilhosas e que todo mundo se conscientize. Inclusive, dentro do TAC tem essa questão importante, que não pode mais gritos homofóbicos, gritos racistas. Inclusive, se a gente pegar algumas músicas do próprio Vasco, a gente sabe aí, se você puxar na tua cabeça aí, e tem algumas que a gente grita pros nossos rivais, que tem cunhos ali homofóbicos. Inclusive em 2019 ou 20, teve um jogo, acho que Vasco e São Paulo, a torcida do Vasco estava gritando e o jogo foi paralisado, o Luxemburgo pedindo para todo mundo parar de cantar aquilo, e aí aquela situação encerrou. Enfim, a gente se orgulha tanto de ser o clube aí do respeito, igualdade e inclusão, então acho que realmente tem coisas que não cabem mais no futebol. É isso, é uma readequação, é uma mudança que o Brasil e a sociedade de uma maneira está passando. Que a gente possa viver dias melhores, dias mais pacíficos e que no final o clube que tiver mais competência vença. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu, fui!